Bom, o primeiro pronome com o qual nós vamos trabalhar são os pronomes pessoais. O que eu falei sobre o pronome pessoal? O pronome pessoal é um pronome que sempre substitui. Existem pronomes, gente, que eles sempre vão substituir. E existem pronomes que ora vão poder substituir, ora vão poder acompanhar. Isso quem vai definir é o contexto. Pronome pessoal, ele sempre substitui. Pronome relativo, ele sempre substitui. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, para aquele mapinha. Ok. Cada pronome, depois que a gente identifica no contexto, se ele é adjetivo ou se ele é substantivo, ele vai ter aqui funcionalidades, ok? Classificações relacionadas ao tipo de informação que ele vai agregar na minha construção. Os pronomes pessoais, eles, como eu falei, eles vão substituir a pessoa do discurso. Pronome possessivo, ele vai dar uma ideia de posse. Olha, o seu menino, ele foi elevado por seu Francisco. O seu, nas duas construções, tem a mesma classificação? Não, porque eu sou menino, pronome possessivo, e o seu Francisco é justamente um pronome de tratamento. Pode até ser o seu Francisco, mas aí depende de um conteúdo, de um contexto um pouquinho mais aprofundado. Os pronomes de tratamento identificam um trato social. Pronome demonstrativo, eles vão marcar uma posição no espaço, uma posição no tempo, uma posição no texto. Os pronomes relativos, eles são importantes. Dos pronomes, os mais relevantes para as provas são os relativos, por isso que nós vamos focar inicialmente nesses pronomes, e os pessoais, tá? Os pessoais, os relativos, encontramos o que? Que sempre aparece em prova. Independente de qual seja a banca, o que sempre aparece em prova. Aí você, ao longo das questões, encontra o se. Independente de qual é a prova, o se sempre aparece em prova. Então, vocês vão ter, no mínimo, umas 2 questões garantidas quando estudam esses 2 tipos de pronome aqui. 2 questões de 10. Eu tenho garantia de 20% da minha prova, tá? Os pronomes indefinidos, eles são interessantes de serem estudados porque a forma de um pronome indefinido vai ser a mesma forma de outras classes gramaticais. Lembram que nas aulas de morfossintaxe, as primeiras aulas, nós vimos muito o termo bastante. Lembram? O termo bastante serve para pronome indefinido e serve para um advérbio. É o contexto que vai fazer a diferença. A palavra certo, certos e certas, por exemplo, certas mulheres gostam de homens certos, outras gostam de homens errados. E a maioria, gente. Mas isso se pode falar também dos homens, né? Certos homens gostam de mulheres certas. Mas a maioria, incrível. Aí reparem, quando eu digo certos homens, eu estou falando sobre alguns homens, determinados homens. Eu estou dando uma ideia de indefinição. Se eu dou uma ideia de indefinição para um substantivo, eis que encontro um pronome indefinido. Mas mulheres certas, eu tenho uma característica das mulheres. Eu tenho, portanto, aí um adjetivo. Eu vou precisar também perceber que os pronomes indefinidos, às vezes, têm a mesma forma de um pronome interrogativo. A construção quem? Não é para confundir. Porque o que eu estou falando para vocês é que vocês precisam ficar atentos a quê? A contexto. Cada frase tem o seu emprego. E para fazer a classificação, você tem que analisar o emprego das palavras. Se as palavras se relacionam com termos de classificações diferentes, elas serão diferentes, tá?
Reparem só. Quem chegou agora? Não sei quem chegou agora. Quem chegou agora? Não sei quem chegou agora. Deixa me ver. Fui eu. Quem chegou agora? Agora. Eu sei quem chegou agora. Eu tenho quem em 4 construções. Nessas 4 construções, eu posso dizer que ele tem a mesma classificação? Por quê? Porque eu coloquei 4, eu não sou besta, né? Mas tem 2 aí que tem a mesma classificação. Eu quero saber. Aqui tem uma interrogação. Eu quero saber. A segunda e a última? Primeiro chute foi a segunda e a última. Chuta mais. A primeira e a segunda é o palpite de Tiala. A qual? A primeira e a terceira. Quem chegou agora? Me diz aí. Falta a segunda e a terceira. De combinação, falta a segunda e a terceira. Não, nós devemos, em raciocínio lógico, nós conseguiríamos perceber por algumas regras que com 4 frases, outras possibilidades de combinação nós encontraríamos. Mas eu não estou a fim de utilizar raciocínio lógico aqui. Logo, vamos nos limitar a essas 4 possibilidades. Tiala, a garota do WhatsApp, ela acertou. Agora eu não sei se ela sabe por que acertou. De vez em quando rola isso, né, Tiala? Sim. Mas se você reparar, o quem é sujeito de todos. Olha, vou esclarecer para vocês. Deixa eu ver. Tiala acertou, mas vamos identificar. Isso aqui é uma pergunta, não é? Não é uma pergunta? Isso aqui não é uma pergunta? Se eu retirar isso aqui, quem chegou agora? Vou mudar até o verbo aqui, ó, para ficar bem clarinho para vocês. Quero saber, que foi o verbo ser, né? Quero saber quem chegou agora. Não dá para enxergar agora direitinho? Olha, porque isso aqui é o que nós chamamos de pergunta indireta. Eu não preciso colocar a interrogação, mas eu sei que aí existe uma pergunta, tá? Este quem aqui, junto com este quem aqui, eles são pronomes que introduzem uma pergunta e por isso são chamados de pronomes interrogativos. Interrogativos. Fui eu quem chegou agora. Eu sei quem chegou, não sei? Eu posso dizer que esse quem é pronome indefinido? Se eu sei quem chegou? Eu posso dizer que isso aqui é uma pergunta?
Não. Este quem está se relacionando com o introduzindo uma informação relativa sobre o eu. A estrutura que introduz uma informação relativa sobre um termo anteriormente citado é justamente chamada de pronome relativo. Eu sei quem chegou agora. Você tem o conhecimento de quem realmente chegou? É definida ou indefinida essa ideia? É definida ou indefinida? É. Como? Definida ou indefinida? Definida? Não, é indefinida. Você sabe quem foi que chegou? Eu sei, mas você sabe? Eu sei, mas você sabe? Então, esse quem aqui é o que eu chamo de pronome indefinido. Então, o grande problema do pronome interrogativo é que ele tem a mesma forma de um pronome indefinido. Na verdade, vou até reestruturar essa fala. O problema não está no pronome interrogativo. Está no pronome indefinido, que pode ser classificado a forma de um pronome indefinido, pode não ser pronome indefinido. Pode ser a forma para um adjetivo, pode ser a forma para um advérbio, pode ser uma forma para um pronome interrogativo. E você só vai ter certeza disso mediante a apresentação de um contexto. Belezinha? Vou seguir, tá? Tanto faz. Porque o quem, ele tem uma particularidade. Se me perguntou se na construção foi fulano quem me deu a prova. Se é adequado quem me deu a prova ou que me deu a prova. As duas construções estão adequadas. O que você não pode, tem lá uma observação para concordância que eu não vou apresentar agora. Uma diferença de concordância quando eu utilizo quem e quando eu utilizo o que. O que eu não posso fazer é colocar o quem quando a palavra anterior for uma coisa. Foi a cadeira quem me derrubou. A cadeira não derruba. Porque não é pessoa. Quem é para pessoa, tá? Bom, como nós vimos, os pronomes pessoais, eles ocupam o quê? Posição da pessoa do discurso. Ele vai substituir a pessoa do discurso. E é muito importante nós identificarmos que existem dois tipos de pronomes pessoais. Aqueles que vão substituir a pessoa do discurso no intuito de ocupar determinadas posições, determinada posição de sujeito. O que é sujeito, gente? Esse silêncio. Porque se eu digo que é aquele que pratica ação, eu estou desconsiderando que existem sujeitos que sofrem ação. Então, esse conceito de sujeito, ser o elemento que pratica a ação, não é adequado. Não é completamente adequado, entendeu? O sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. A posição, eu tenho dois tipos de pronomes pessoais. Um pronome pessoal chamado de reto e um pronome pessoal chamado de oblíquo. O pronome pessoal chamado de pronome pessoal do caso reto, ele vai poder ocupar três posições: sujeito, predicativo e vocativo. Mas nós precisamos prestar atenção sobretudo na posição de sujeito, beleza? Posição de sujeito. Eu preciso, no entanto, dizer para vocês o que é um predicativo. Lembram do predicado nominal? O que é um predicado nominal? É um verbo de ligação, mas o predicado nominal não tem só verbo de ligação. Se ele for exclusivamente predicado nominal, o meu verbo é um verbo de ligação. O problema é que meus predicados eles podem ser verbos
nominais. Verbo nominais. Então, se ele for verbo nominal, significa dizer que eu tenho um verbo que me deu ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural e posse, e ao mesmo tempo eu tenho um estado. Porque para eu chamar de nominal, eu tenho que ter um estado. Beleza? Ok. Em um predicado nominal em que eu encontro este estado, esta característica ou caracterização do sujeito, esse estado e essa característica, eles são chamados de predicativo. O vocativo, a palavra vocativo, ela faz referência à palavra vocare, que significa chamar. Então, o vocativo é um chamado. Por exemplo, Luiz, vê se não sai hoje. O Luiz, eu não estou chamando a atenção dele? Não estou chamando? Então, quando eu chamo a atenção, eu estou trabalhando com um vocativo. São estas três posições. Aí eu pergunto para vocês, se vocês não sabem reconhecer essas três posições, vocês sabem reconhecer um pronome pessoal do caso reto? Não. Porque o conteúdo de pronome está atrelado ao conteúdo de funções. Posso seguir, não posso? Vamos lá. E eu encontro aqui, assim, alguns exemplos. Ele chegou bem aqui. Quem foi que chegou bem aqui? Ele. Ele é o nome da pessoa? Mas é a pessoa sobre a qual eu estou informando algo? O ele pode substituir o sujeito. Pode substituir o nome na posição de sujeito. Mariana, sou eu. Quem sou eu? Sou eu. A informação ser eu é uma informação que dá ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou estado? Um estado é uma característica, e por isso que o eu está aqui sendo o estado, por conseguinte, sendo o predicativo. Tu abre a porta para mim. Aqui nós vamos aprofundar um pouquinho esta frase, tá? Tu, abre a porta para mim. Isso aí é um vocativo. Se eu substituir esse tu pelo você, a frase fica adequada? Fica adequada? Quem acha que fica adequada? Ó, tu abre a porta para mim. É imperativo também. E você abre a porta para mim. Também é imperativo. A frase fica adequada? Levanta o braço quem acha que a frase vai ficar adequada. Levanta o braço quem acha que a frase não vai ficar adequada. Levanta o braço quem não acha nada. Que essas duas levantaram o braço meio assim na dúvida, né? Eu não sei se está correto, se está incorreto. Mas como eu acho que não vai ter outra opção, vou levantar. Mas existe a opção. Eu não sei. Reparem só. Lembram do pronome de tratamento? Da observação sobre o pronome de tratamento? Lembram? Você é o quê? O que eu falei sobre o pronome de tratamento? Eles ficam em terceira pessoa do singular ou do plural. Depende ali da nossa flexão de número. Quando eu encontro aqui o verbo abre, na construção em que nós vimos, este verbo está no imperativo, que é aquele modo verbal que dá ideia para mim de ordem. O meu imperativo afirmativo, não vou me aprofundar na ideia do imperativo negativo. O imperativo afirmativo precisa de dois tempos. Um presente, aquele presente que dá ideia de certeza, que eu chamo de presente do indicativo. E um presente naquele modo que eu falo sobre a possibilidade, que é o modo subjuntivo. Como é singular, eu só vou colocar as três primeiras pessoas. Presente no indicativo com o verbo abrir. Eu abro, tu abres e ele abre.
O subjuntivo, ele tem a marca da presença de uma conjunção. É a conjunção que, pode ser a conjunção caso, tá? Mas normalmente a conjunção que. O que eu abra, que tu abras e que ele abra. Beleza? Por que é importante nós identificarmos essa estrutura? Porque para o imperativo acontecer, se eu tiver a segunda pessoa, eu pego aqui a segunda pessoa do presente do indicativo e retiro esse S. Então, como é que vai ficar? Tu abre a porta para mim. Beleza? Porque é segunda pessoa do singular. Mas se eu não uso a segunda pessoa tu, e sim a segunda pessoa você, eu tenho que levar em consideração que o você é um pronome de tratamento que vai funcionar como segunda pessoa, mas vai concordar em terceira pessoa. E a terceira pessoa é de acordo com o presente do subjuntivo. Então, não, a construção não ficaria adequada se nós substituíssemos o tu pelo você. Para fazermos essa substituição, é necessário que façamos também alguns ajustes na construção, no caso, na estrutura verbal. Deu para entender direitinho? Posso seguir, não posso? Vamos lá. Eu vou pular um pouquinho, porque eu quero primeiro confundir a cabeça de vocês. O vós na segunda pessoa aqui, olha, é o abrir, né? Não é o abrir? Vós abris. E a construção do vós é uma construção bem simples, de organização. Você vai pegar a desinência is e vai juntar ao final do verbo, analisando a sua vogal temática. Calma, vou explicar. A vogal temática do amar. A vogal temática do vender. A vogal temática do abrir. Ok? Quando eu tenho amar, vender, eu pego o meu verbo, conservo a vogal temática e coloco um is. Então vai ficar a mais. O vender, vou até a minha vogal temática e ponho um is. Vendeis. Só que eu abri, a minha vogal temática é a mesma vogal da minha construção. Então, o que vai acontecer? Eu vou perder um deles. Aí, por isso que vai ficar somente com um. Aí, na segunda pessoa do plural, eu vou perder também esse S. Vós amai, vós vendei e vós abri. Ok? Mas é porque eu perco mesmo. E por que é horrível? Porque a segunda pessoa do plural a gente não usa mais, só em convenções religiosas, em textos mais religiosos, textos extremamente formais, aí que nós utilizamos, mas fora isso, acabamos por não fazer. Bom, todo mundo já viu e já criticou a construção vi ela passando. E todo mundo já ouviu que a construção vi ela passando é uma construção correta ou incorreta? Como? Incorreta. Mas nós sabemos que é incorreta porque a Timbalada popularizou. Eu estava numa viela, num beco sem saída, apaixonado por ela. Como é feliz a minha vida? Tem muito tempo. Só que quando, por exemplo, você está no shopping e encontra o namorado de tua melhor amiga. Namorado há 15 anos. Que acontece muito disso. Namorado há 15 anos. A criatura está fazendo um enxoval há 10.
Porque ela vai casar um dia, só que ele está fazendo concurso público, né? Aí você encontra o cara, encontrei ele com outra, tomando a casquinha do Mac. Com mãozinha trançada. No auge do amor ridículo, você trança a casquinha. Eu tomo a sua casquinha, você toma a minha. Aí todo mundo fala, amiga, fala com a outra amiga, né? Hoje pela manhã eu disse o seguinte, que escutei uma frase ótima durante o final de semana. Você pode guardar segredo entre duas pessoas quando uma delas está morta. E ainda tem que tomar cuidado com a sessão mediúnica. Fala com a outra amiga e diz assim, amiga, não sei o que faço. É uma situação difícil essa, né? Não sei o que faço. Por quê? Encontrei ele com outra no shopping tomando casquinha do Mac. É a irmã adotiva, né? É porque adotou há pouquíssimo tempo. Esta frase está errada? Ou nós fazemos essa frase o tempo inteiro? Não neste contexto, é lógico. Fazemos, não fazemos? Eu encontrei ele. Até eu vi ele. Eu vi ela, você marginaliza. Mas eu vi ele, você fala sem nem pensar duas vezes. A professora mais inteligente, mais antiga da Federal, muito inteligente e muito antiga, teve de fazer aposentadoria compulsória, tadinha, no auge do processo dela de produção. Mas, enfim, ela fazia isso. No dia que eu a ouvi fazendo isso, eu falei assim, graças a Deus. Existem pessoas normais na vida. Encontrei ele e vi ela, tem o mesmo erro. O encontrei ela tem um outro erro que nós chamamos de cacofonia. Mas, sintaticamente, eles apresentam o mesmo erro. O ela é um pronome de que tipo? Ela, ele. É um pronome pessoal do caso reto. É um pronome pessoal do caso reto que vai poder ocupar 3 posições, não vai? Sujeito, predicativo e vocativo. Só que aqui essa construção está se relacionando justamente com o verbo ver, que é um verbo transitivo direto e, por conseguinte, este ela está na posição do objeto direto. Para ficar na posição do objeto direto, é necessário que você tenha um pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai poder ocupar a posição de complemento. Qual é a única classe gramatical que pode ser identificada como complemento? Ou palavra? Ou estrutura? Ou um pronome que substitui o substantivo. Ok? Ganha o valor do substantivo, sendo chamado, inclusive, de pronome substantivo. E aí você tem a posição de complemento, seja este complemento nominal ou um complemento verbal. Complemento verbal, leia-se aqui, objeto. Belezinha? Posso seguir, não posso? Ok. Os pronomes pessoais do caso oblíquo que ocupam a posição do objeto, eu tenho os pronomes o e a, que identificam a terceira pessoa. Encontrei ela, vi ela, é justamente uma terceira pessoa feminina, não é? Então, o adequado seria via passando. Como nós não gostamos dessa colocação, nós preferimos dizer eu a vi passando. Mas via não é um equívoco não, tá? Encontrei ele com a outra. Encontrei-o com a outra. O que nós não podemos fazer é justamente isto aqui. Na construção, passa a outra construção aqui para vocês.
Aí eu não vou nem poder registrar esta observação sua, porque é preconceituosa. Reparem só. Quando eu digo deu presentes para ela. Esta frase está adequada? Quem acha que está correta, levanta a mão. Quem acha que está certo, levanta a mão. Quem acha que está errado? Quem acha que é incorreta, por que acha que é incorreta? Não. Uma preposição? Tem preposição. É o para. Quantos pronomes pessoais do caso reto nós temos aí? Quantos pronomes pessoais do caso reto nós temos aí? Nós temos um pronome pessoal do caso reto? Nós temos 2 pronomes pessoais do caso reto? Quem acha que nós temos 2 pronomes pessoais do caso reto, levanta a mão. Quem acha que eu tenho um pronome pessoal do caso reto, levanta a mão. Quem ficou muito na dúvida agora? Deu presentes para ela. Só fica indefinido quando fica no plural. Se está no singular, eu sei que aqui existe o termo ele. Então, eu tenho um pronome pessoal do caso reto na posição de sujeito. Este pronome pessoal pode ser chamado de pronome pessoal do caso reto? Quem dá uma coisa, e quem dá uma coisa a alguém. Se quem dá uma coisa a alguém, significa dizer que eu tenho um objeto direto e eu tenho um objeto indireto. Ok? Significa, portanto, dizer que presentes é o meu objeto direto e para ela é o meu objeto indireto. Isso aqui não é um pronome pessoal do caso reto, porque não está na posição de um sujeito, um predicativo, um vocativo. Mas Rose, então significa dizer que a frase está errada? Quem disse? O grande problema é que nós, quando estudamos os pronomes, a gente adora estudar por tabela. Já repararam, né? A gente faz aquelas tabelinhas e fica repetindo as tabelas para ver se internaliza. Nós fazemos a tabela assim. Dividimos em 2 pontos, colocamos pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Fazemos aqui a listinha das 3 pessoas, singular, plural. Eu, nós, tu, vós, eles, elas, ok? Incluímos aqui na primeira pessoa do plural o a gente e na segunda o você e o vocês. Só que os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão apresentar uma subdivisão. Existem os pronomes pessoais do caso oblíquo átono e os pronomes pessoais do caso oblíquo, coloquei um O no lugar, do caso oblíquo tônico. Vocês lembram no módulo de fonética e ortografia, quando eu falei que tônico é algo a mais e átono é algo a menos? Lembram disso? Se tônico é algo a mais, o que é essa referência do algo a mais? É quando ele é precedido por uma preposição. E o átono é quando ele não é precedido por uma preposição. Normalmente, nós pensamos nos pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. O si, o mi, o te, o ti, o te, na verdade, não o ti. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos? Quem já teve dúvida entre escrever o mi e o mi?
Nunca teve dúvida? Ah, mas a dúvida é muito comum. E várias, né? Vezes. Eu lembro na minha época de escola que eu não sabia. E aí eu perguntei para uma pessoa que eu adorava e que eu achava super inteligente, estudante de letras. Eu falei assim, ah, ela vai conseguir me responder. Aí eu perguntei, por que, que a gente usa o mi e o mi? Gente, ela levou 1 hora explicando. E eu não entendi. A diferença é simples. O mi tem uma a mim, para mim. O comi se transforma no comigo. Eu tenho sempre uma preposição. O mi não tem. Me dê atenção, por exemplo. Não tem a preposição. Então a diferença está aqui. Nós encontramos o ti, para ti, a ti. E encontramos o te. Então é o si e o se. O si com preposição, o se sem preposição. É só para não ficar, porque a nossa pronúncia é si, né? Mas só para reconhecer que existe ali a diferença. Problema na nossa vida. Nós deixamos de enxergar que na tabela dos pronomes pessoais do caso oblíquo, nós encontramos o ele, o ela, o vós, o nós, o eles e o elas. Esses aqui serão pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos todas as vezes que estiverem precedidos por uma preposição. Então, na construção, eu tenho um pronome pessoal do caso reto na posição de sujeito e aqui um pronome pessoal do caso oblíquo na posição do objeto indireto. Deu para entender direitinho? Mas não é do caso reto, é pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Porque os pronomes pessoais do caso... Vou voltar um pouquinho. Os pronomes pessoais do caso... Eu apaguei. Aqui. Os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos, eles ficam na posição do objeto indireto. Ah, vou falar sobre isso também. Os únicos pronomes que não vão poder, que estão as formas, não os pronomes, as únicas formas que estarão ali dentro da listagem dos pronomes pessoais do caso reto e que não vão poder também estar dentro da listagem dos pronomes pessoais do caso oblíquo são as formas eu e tu. Essas duas formas, elas só são classificadas como pronomes pessoais do caso reto, porque elas só vão poder ocupar a posição de sujeito, de predicativo ou de vocativo.